A Ponte Preta está próxima de mais um acerto para a disputa do Paulistão. O meia Dodô, de 22 anos, desembarcou em Campinas e vai passar por exames para defender a camisa da Macaca nesta temporada. O jogador pertence ao Coimbra de Minas Gerais e será emprestado ao time campineiro depois de jogar pelo Goiás em 2023, onde fez 2 gols em 15 jogos. O meia foi revelado na base do Santos, mas também passou por Vila Nova de Minas Gerais, Coimbra, a quem pertence Ferroviária, Barretos e Oeste. Dodô é o 7º reforço encaminhado pela Macaca, que também acertou com o zagueiro Nilson Júnior, os laterais Igor Inocêncio e Gabriel Risso, o volante Emerson Santos e os atacantes Fábio Lima e Iago Dias. Nem todos os reforços chegaram ao clube para o início da preparação, que teve o seu início na última segunda-feira. Assim como nos casos anteriores, a Ponte espera a assinatura de contrato e os resultados dos exames médicos para oficializar as contratações. Como eu digo, é uma equipe que está se fortalecendo, a gente precisa de algumas peças ainda. A nossa diretoria, comandada pelo Marco Ebelin, está no mercado, atrás dessa qualidade para o nosso elenco, mas esse pouco tempo que nós temos de treinamento, a gente tem que estar preparado, porque, como eu falei, é um campeonato muito difícil, já que o Campeonato Paulista, o primeiro objetivo nosso é essa classificação entre os dois. Em busca de classificação para o mata-mata, o treinador alvinegro comentou sobre o grupo da Macaca e o objetivo inicial. Em si, o campeonato já é muito difícil, né? A nossa tabela também, tendo o nosso maior rival aqui de Campinas, tendo o Palmeiras, tendo o Água Santa, enfim, o primeiro objetivo nosso, né? Por isso que eu peço para vocês aquele astral, aquele apoio, aquela força que vem de fora da arquibancada para os atletas, para dentro de campo, porque o primeiro objetivo é a nossa classificação dentro da chave. E aí sim a gente almejar coisas maiores dentro do Campeonato Paulista. A Ponte estreia dentro de casa no próximo dia 20 contra o Mirassol às 8h15 da noite. No forte calor de Tanabi, a Ponte Preta enfrentou os donos da casa pela primeira rodada do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No ensolarado Alberto Vitolo, as duas equipes não conseguiram produzir boas oportunidades e terminaram com 1 ponto para cada. O destaque da partida foi o goleiro da Macaca, Vinícius, que fez 2 boas defesas durante os 90 minutos. A próxima partida da Ponte na Copinha está marcada para este sábado, às 3h15 da tarde, contra o líder Vila Nova. É isso aí, vamos debater a Ponte Preta, chegada de reforços. Oficialmente a Ponte não apresentou nenhum reforço, oficialmente, mas ontem nós trouxemos nomes, inclusive hoje, mais uma vez ressaltamos, e o nome de hoje é o Dodô. Aliás, no futebol são vários os jogadores com esse apelido. Tem o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, tem o Dodô, lateral esquerdo do Santos, Atlético Mineiro, tem o Dodô, que joga lá no futebol italiano, tem o Dodô, que é do Atlético Goianiense, e tem o Dodô, de 22 anos, que passou pelo Goiás e está perto de ser anunciado pela Ponte Preta. E aí, ô Gleger Zorzinho? A gente estava falando, que a Ponte estava aí para contratar de 5 a 7. Ontem nós colocamos aqui 6 nomes, apareceu mais um aí. Então aquela projeção que foi passada aí por uma fonte, está se concretizando. Eu acho que a Ponte tem que se reforçar, eu acho que está no caminho. Os nomes não são nomes tão conhecidos, são apostas, digamos assim. Agora, quando o treinador vem e avaliza, aí é importante. Aí a gente tem que dar responsabilidade e ver depois na prática. Porque não adianta a gente ficar aqui. Eu, por exemplo, conheço muito pouco esse Dodô aí. Não sei se o Tigrão o conhece melhor, mas eu muito pouco. Havia muito pouco também. Então não dá para chegar aqui e falar, não, vai ser bom, vai ser ruim. Quantas contratações da Ponte, eu mesmo aqui falei, não, essa é boa, a Ponte acertou, não deu certo. E outras que a gente não acreditava, foi lá e deram muito certo. Então, olha, eu acho que a Ponte está no caminho certo, tem que se reforçar, tem que contratar, não dá para ficar enchendo o elenco também de promessas, mas sim, tem que acreditar em alguns jogadores e dar oportunidade. E tá aí, tá vestindo a camisa de um baita de um time, de uma baita de uma torcida, de uma história maravilhosa e de um time que vai disputar um campeonato paulista de Série A e um campeonato brasileiro de Série B. Quer mais do que o jogador. Então tá aí a oportunidade, tomara que dê tudo certo, viu, Bodes? Mas para mim, repito, os nomes são meio, como é que eu posso dizer?
não tão conhecidos. Não são reforços dos sonhos do torcedor da Ponte. E a Ponte nem terá esses reforços. O cenário financeiro é esse. Então foi aquilo que o Brigatti disse recentemente nessa mesma entrevista. Jogadores que tenham alma, tenham espírito, tenham sangue, né, de correr, de vibrar. E, evidentemente, Tigrão, que dentro dessa situação pode dar encaixe no time e o time bem. Por isso tem que esperar. Por isso que temos que esperar umas 3 ou 4 rodadas, porque são muitas modificações, mas tem um lado positivo. A base está sendo mantida, principalmente no setor de meio campo e de defesa, né? Os zagueiros que estão aí já estavam, aí o Castro entrou, foi bem, o Matheus Silva a gente já conhece, o Luiz Felipe é um jogador regularíssimo, está faltando o lateral esquerdo, o quadrado de meio campo, Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis está mantido, o Gé, que terminou como titular, está mantido. Então agora são aqueles enxertos. Eu acho que sonhar, vender falsas ilusões para o torcedor da Ponte, que vai vir uma contratação bombástica aí, que a Ponte vai trazer uma grande estrela, isso é bobagem. Está todo mundo trabalhando em cima de uma realidade financeira, a situação financeira é crítica, a Ponte está terminando de resolver a questão aí do transfer ban, tem que registrar esses jogadores, tem que assinar o contrato, registrar, fazer o exame médico. E aí a gente, lógico, com 3 ou 4 rodadas vai dando uma olhada no encaixe. Só lembrando que o Dodô não foi titular da equipe de Goiás, do Goiás. Mas ele estava jogando numa equipe de Série A, né? E fez 2 gols, mesmo não sendo titular. Mesmo não sendo titular. Então, claro que eu estou observando o seguinte, eu acho que a Ponte não está contratando por DVD. A Ponte não está contratando com aquele negócio, o empresário põe o DVD em dobrar, chega aí, vamos ver lá, tá vendo? Aí vai melhores momentos, até eu jogo, né? O Nilson Júnior, por exemplo, o zagueiro que está chegando, estava no futebol do Irã, trabalhou com o Brigatti no Sampaio Correia. Sampaio Correia. Então é isso que eu queria dizer. Eu tenho certeza que o Brigatti está ligando para os contatos que ele tem, para o relacionamento que ele tem no mundo do futebol, né? O próprio Marco Eberlin, que participa diretamente das decisões dentro do departamento de futebol, tanto é que a Ponte não tem um executivo de futebol, o presidente acumula essa função, e ele mesmo, quando assumiu, disse que abomina a função de executivo de futebol, porque ele acumula a função. E eu acho que, contrariamente ao que aconteceu em anos anteriores, que a Ponte contratava pelo DVD, pela indicação, porque alguém ligou, porque o pai dele é amigo do meu pai, sabe como é que é? Sim. Entendeu, né? Sim. Esse ano, eu acho que os caras estão dando uma pesquisada melhor e tem algumas variáveis. Primeiro, boas informações. Segundo, conhecer o jogador. Esse zagueiro jogou com o Brigatti. Se o zagueiro tivesse botado o Brigatti na furada? Na furada, na lona lá no Sampaio Correia, não ia trazer pra Ponte. Já tinha bloqueado o número. Pô, peraí, esse cara já me derrubou lá no Maranhão, vou trazer aqui agora pra me derrubar, um cara que tá no Irã, nem sei como é que ele tá fisicamente. Então, tá me parecendo que tá existindo um critério um pouco maior. E as variáveis são as seguintes. Primeiro, informações e conhecer o jogador. E segundo, tem que enquadrar dentro do teto, dentro do orçamento. Então, se for por aí... Opa! O Greg sofreu um pequeno acidente profissional aqui, mas tá tudo bem. Se puder chamar o SAMU... Caiu. Coisa horrorosa, né? Tá vendo? Na hora que eu tô fechando meu raciocínio... Não, mas também, pô. Eu achei que você não ia... Eu fiz isso. Sacanagem. Eu fiz isso pra ver se ele fechava o raciocínio. Muitas são apostas, sim, mas são apostas diferentes de outras oportunidades. É a aposta com referência. Emenda aí, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes da Copinha, a gente viu os melhores momentos, aliás, pouquíssimos melhores momentos do jogo da Ponte contra o Tanabi, empate por 0-0, no outro jogo do grupo o Vila Nova ganhou, Vila Nova próximo adversário da Ponte. Como é que foi a Ponte ontem diante do Tanabi, empate por 0-0, Tigrão? Vinícius, goleiro, 1,95 m. Goalkeeper. Trabalhou pouco, mas nas vezes em que o Tanabi foi para cima, ele mostrou ser um goleiro geladeira, frio, bem colocado, sem muito, assim, aquele negócio de goleiro passarinho, sem ser muito espalhafatoso,
O goleiro que fica voando para lá e para cá e não acha a bola. Vamos lance aí. Uma perguntinha rápida. Olha essa defesa aí, A Ponte Gleg. precisa ir ao mercado atrás de goleiro? Não, eu não iria. Eu também não. Ponte tem que trazer lateral esquerdo e atacante. E esse menino provavelmente vai fazer parte do elenco, né? Certeza. Ele tem boa estatura. olha a frieza dele, ó. Essa bola aí foi cara a cara. Vai pra lista B. O outro lance, esse de azul, ó, esse daí, ó. O jogador do Tanabi. Foi esse daí, acho. Esse daí, Aí, ó. sai na cara dele. Olha a defesa que ele faz, Gleg. Espalma, Vinícius. Se ele não tem a envergadura que tem, Não, teria poderia tomado o tomar o gol. gol, é. Porque é um canhoto, é o lateral esquerdo que chegou. E encheu o caneco. defesa. Soltou a bomba, hein? Então eu gostei do André, o meia. Só que o André se contundiu. Não sei se terá condições para o jogo de sábado. Mas eu gostei do André também. Só que o que o Abel Abrão tem que fazer, encerrando o Boles? Sim. O que ele tem que fazer? Ele tem que orientar esse time para quebrar menos a bola. A bola tem que passar no setor da inteligência. E eu vi 170 ligações diretas do time da Ponte, tendo um meia que mostrou qualidade. Uma que passou por ele, ou duas, ele enfiou bem. Ele deu boas assistências. André, gostei, destro. E, no geral, muito fraco o time da Ponte, muito fraco. O jogo foi um horror. E o Tanabi, ao longo dos 90 minutos, foi ligeiramente superior. Mas tão ligeiramente que o 0-0 acabou ficando de bom tamanho. Ou seja, ele mostrou o placar estampa aquilo que foi o jogo. Com fidelidade. Jogo muito ruim, nível técnico baixíssimo e num gramado comprometedor. A bola não rola, ela pula. Parece uma perereca no cio, a bola nesse gramado aí. Ninguém consegue rolar a bola. O jogador joga no chão, ela sai pingando. Atrapalhou também, mas eu não gostei da Ponte, não. A Ponte volta, portanto, a campo no sábado contra o Vila Nova. Repito, o Vila Nova ganhou do Atlético Gloriense de Sergipe por 2-0, lidera o grupo. Ponte e Vila Nova jogam no sábado e a Ponte não pode nem pensar em uma derrota. O empate mantém a Ponte viva, afinal de contas os dois primeiros se classificam à próxima fase, mas evidentemente uma derrota seria catastrófica.